Bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o nosso Café com Coragem, que tem como um objetivo fortalecer a nossa imunidade, que tem como objetivo suprir as nossas necessidades emocionais, físicas, fortalecendo também a nossa espiritualidade. Então, estamos retomando hoje a nossa jornada. Bom dia para você de São Paulo, bom dia para você de Botucatu, bom dia para você de Tatuí, bom dia para você de perto, bom dia para você de longe. Estamos retomando nossa jornada hoje. Essa semana nós vamos falar da série Relacionamento com Deus. Ontem você faz um socorro, tá final de semana com uma virose aí, mas medicado ontem, hoje já estamos aí 100% aí, na graça do Senhor Jesus Cristo, alegres, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado a sustentar. Então hoje estamos 70%, mas aí à medida em que os dias vão passando, aí nós vamos nos fortalecendo mais uma vez. Então, como temos retomado aqui nossa jornada, aqui em Tatuí, estamos aí, graças a Deus, aí com 23 graus, o tempo está ótimo. Bom dia, Fernando, meu amigo. Bom dia, essa turma preciosa aí que está chegando aí. Que bom que nós estamos juntos. Senti falta do programa ontem, mas ontem estava realmente precisando fazer a correria para buscar um pouco de saúde. Mas graças a Deus hoje estamos retomando aí a nossa jornada. Temos um grande desafio ao longo desses dias, porque ontem eu ia falar a respeito da paternidade num relacionamento, dentro dessa série de relacionamento, ia falar muito da paternidade, então a paternidade eu vou ter que diluir nos programas aqui até o final da semana, mas eu tenho certeza que vai ser muito bom, eu tenho certeza que vai acrescentar demais na sua vida, eu sei que vai ser de uma grande utilidade para nós, também até o fato desse relacionamento ser diluído em pequenas doses aí, e vamos chegar lá. Hoje estou bem já aqui, ó. Estamos aí 70% aqui, já fortalecido, mas final de semana muitas dores nas articulações, estava preocupante a situação, mas ontem medicado lá, bastante soro e vários medicamentos aí, graças a Deus deu para dormir melhor essa noite e já preparado para nós começarmos a nossa jornada. Pelo menos o diagnóstico foi melhor do que imaginávamos, porque inicialmente achava que era da que era Zika, né? Zika vírus, e graças a Deus só foi uma virose suave e tranquila, então agora já recuperando, mais uns dias de descanso aí já vamos estar firmes e fortes aí na nossa jornada de novo. Eu sei que Deus foi muito bom e eu sei que Ele vai ser bom conosco ao longo desses dias aí. E essa vai ser uma série muito linda, porque eu sei que vai vai me fortalecer, vai fortalecer a todos nós, principalmente nesse tempo da igreja agora, que a igreja aos poucos começa a retomar a sua jornada. Então eu quero que você se posicione aí como filho, falaríamos disso ontem, como filho de Deus, como filha de Deus, o que tange responsabilidade nossa dentro do reino e dentro de valores que às vezes nós temos dentro da igreja e não valorizamos. Mas eu acho que vai ser muito bom para todos nós. Então, nós vamos iniciar nossa jornada porque nós temos muito assunto para falar. Então nós vamos estar falando, iniciando, eu quero ler um texto com vocês, Romanos capítulo 5, versículo 19 até o versículo 21. Hoje nós vamos falar a respeito de um relacionamento, relacionamento através da obediência, um bom relacionamento, um relacionamento através da obediência. E eu sei que isso vai te ajudar muito no crescimento com o Senhor Jesus. Eu sei que vai te fortalecer demais e já me fortaleceu muito, vai continuar nos fortalecendo. Ele disse: eu
falo muito disso nas palestras, nas escolas. Eu falo com os pais e falo com os alunos, porque nós temos vivido hoje um tempo muito difícil. E esse tempo muito difícil, ele iniciou-se, foi justamente através de um período de desobediência. E essa desobediência dos filhos dessa geração, ela veio porque muitos de nós, como pais, nós também falhamos. E você também, você que é mãe, você que é pai, que participou de reunião, e eu tenho certeza que você já ouviu isso de alguns pais também, potencializaram isso na vida dos filhos. Eu sou de uma geração onde minha mãe, quando eu ia para a escola, minha mãe dizia assim para mim: olha, você vai para a escola, se houver alguma reclamação sua, ou aniversariante, você entrou hoje aí, Maria, você foi sorteada no sábado, você precisa passar o endereço para a gente para você receber o livro, viu, minha filha? Então, você, Maria do Capão Redondo, fez aniversário e ainda foi, Deus deu esse presente para você mesmo, que você recebeu o sorteio no sábado. Então, você passa o endereço para a gente, nós vamos mandar um livro de presente para você ir no Capão Redondo, já que você foi sorteada no sábado. Mas como eu estava falando, eu fui fazia parte, minha mãe falava assim para mim quando eu ia para a escola: se eu tiver alguma reclamação sua da escola, quando chegar aqui o couro vai comer para você. Então quando eu ia para a escola, eu já sabia que aquela professora que estava lá, eu tinha que obedecer ela e não deixar nenhum problema, porque se não chegava em casa, a dona Rosa, o couro comia. Era pancada no lombo, então, ou seja, não tinha reclamação nenhuma. Os pais da nossa geração são estranhos, porque eles vão na escola para brigar com os professores quando os professores chamam a atenção dos filhos. E aí ela fala assim: eu vou lá, o que é isso aí? Então os filhos começam a olhar e ver que os professores não têm autoridade. E qualquer coisa eles vão reclamar porque a mãe vai lá falando: onde já se viu ficar brigando com meu filho? E isso é complicado, porque nós estamos quebrando um princípio de autoridade na vida dos nossos filhos, e depois isso vai repercutir na vida dos pais. E os filhos não vão obedecer aos pais, porque nós estamos quebrando princípios de autoridade. Quebramos como pais na vida dos professores, na vida de outras autoridades. Quebramos princípio de autoridade quando a gente fica fingindo estar com medo, ou os pais ficam falando a respeito de polícia. Quebramos princípio de autoridade quando chegam na igreja e vai chegar um momento que os filhos vão precisar obedecer aos pais espirituais, que são os pastores e os líderes, e não vão fazer isso porque nós quebramos esse princípio de autoridade, e depois tudo isso vai virar contra nós. Tudo isso depois vai sobrar para a gente. E aí vai ser quebrado o princípio de autoridade também de pais e filhos. E é por isso que a gente vive essa bagunça que está aí hoje. Esse sistema extremamente corrompido que está hoje aí. E aí os pais depois não vão ter autoridade sobre a vida dos filhos, os filhos não vão obedecer aos pais. Por quê? Porque o princípio de autoridade foi quebrado. E o princípio de autoridade foi quebrado, então, ou seja, já não vai haver mais, então, obediência. E quando a gente fala de um relacionamento com Deus, através de obediência, olha só o que tem de bênção para a nossa vida e de vitória aqui, e você vai ver o que tem de bênção ao longo dessa jornada toda, ao longo desses dias. Porque o relacionamento saudável de pai e filho, de Deus e nós como filhos, vai refletir uma vida extremamente saudável de bênção e de vitória, e apesar de quando vier as dificuldades ou não, nós vamos ver que nós já somos abençoados e sempre seremos abençoados, e existem coisas que nós nem vamos precisar pedir a Deus, porque já faz parte de todo um pacote. Então você é mãe, você é filha, está assistindo isso aqui, caminha comigo nessa linha ao longo dessa semana. Então, parte disso já está na paternidade de ontem, mas olha só a obediência que tem no relacionamento com Deus já na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Aliás, eu quero desafiar você nessa semana a ler a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, porque lá
Paulo trata justamente a respeito da paternidade, da bênção que é a paternidade, a bênção que é uma vida de obediência com Deus, uma vida de obediência às Escrituras, que lá tem coisas extraordinárias. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, mas nós vamos chegar lá. Mas olha, Romanos capítulo 5, 19, 21, a palavra de Deus diz assim, ó, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Senhor. Olha só então que coisa preciosa quando o apóstolo Paulo fala no versículo 19, a desobediência de um passou para todos, logo a obediência de um. Então Jesus veio com o intuito de mostrar a bênção que é o relacionamento de pai e filho através do quesito obediência. Então a obediência vai trazer para nós saúde. Então ele fala assim, pela obediência de um, muitos se tornaram justos. Pela obediência de Jesus, nós passamos a nos tornar justos. Se formos cristãos obedientes, essa justiça vai alcançar os nossos filhos. Os nossos filhos sendo obedientes, essa bênção vai alcançar os nossos netos. E isso se torna uma grande cadeia. Então, a obediência já vai me trazer uma longevidade da bênção espiritual de Deus na minha vida e na minha descendência, na vida dos filhos e na vida também dos netos. Se a desobediência de um trouxe complicação, agora muito mais ainda, a obediência de Jesus Cristo trouxe vida a todos nós. Então, essa obediência, quando nós vamos diante de Deus, diante da sua palavra, mergulhando nela, nós vamos nos enriquecendo de tão grande vitória, de tão grande conquista. Então nós precisamos voltar à obediência. Como eu falei lá no começo, quando nós quebramos aquele princípio de autoridade lá atrás, isso na vida dos nossos filhos, isso se torna uma cadeia. Por isso que hoje, uma boa parte dos filhos de Deus que estão na igreja, eles não obedecem tanto às Sagradas Escrituras. Por quê? Porque dentro dele ainda um princípio de autoridade precisa ser restaurado. O princípio de autoridade, de entender esse valor, precisa ser restaurado na vida dele, precisa entender que ele precisa obedecer à palavra de Deus. Os nossos antigos, os pais da igreja, os primeiros, eles obedeciam rigorosamente a palavra, e por isso muitos foram grandes mártires, escreveram a sua história, e por isso que nós chegamos dentro da nossa geração hoje com essa força da igreja, porque lá no começo eles pagaram um preço violento. Então a obediência ela é fundamental. Você que é mãe, você que é pai, você não gosta que o filho obedeça? Agora você imagina então Deus dentro desse processo, num relacionamento conosco, quando nós estamos aí obedecendo então a palavra maravilhosa de Deus. Para você ver as ricas bênçãos de Deus, o projeto de Jesus, mais um texto que nós vamos ler, está em Filipenses, capítulo de número 2, o versículo de número 5, Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o versículo de número 9, você vai acompanhar comigo e ver o valor que é a obediência. Como Deus olha para um filho obediente, da mesma maneira como os pais olham para os filhos quando são obedientes. Olha só como Deus fala, como a palavra de Deus nos mostra a respeito desse valor maravilhoso que é essa obediência, a obedecer aos pais e a obedecer aqui também a Deus. Olha só, essa conquista preciosa que a gente vê que Jesus alcançou através da sua atitude de obediência. Filipenses capítulo 2, versículo 5. O apóstolo Paulo nos aconselha, ele diz assim, ó, tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
pois ele mesmo, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a grande conquista de Jesus, o grande alcance de Jesus, foi que ele obedeceu incondicionalmente o projeto de Deus, o propósito de Deus na sua vida. Ele não pensou duas vezes. E então, o texto diz aqui que ele tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Foi por isso que naquele momento de angústia lá no Calvário, no Getsemane, ele vai dizer assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Então, ele sabia que ele tinha que enfrentar uma das piores mortes, a morte de cruz, mas obediente ele foi até o extremo, mostrando para mim, mostrando para você a força da obediência em um relacionamento. Aliás, a gente pode pensar assim, mas isso está falando de Jesus, tudo bem, estamos falando de Jesus, mas eu quero falar com você não somente de Jesus, mas se você é uma pessoa que lê bem a Bíblia também, e se não lê, tem um bom motivo para ler, quando nós chegamos naquela passagem de Gênesis capítulo 22, quando Abraão tem o seu relacionamento com Deus, e o texto, a chamada do texto diz assim: Deus prova Abraão. E Deus chama Abraão e prova para Abraão, essa prova para Abraão, Deus fala para Abraão o seguinte: Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho, aquele que você ama, vai e me oferece em holocausto, onde eu te enviar. O pedido de Deus a Abraão era para que Abraão oferecesse a Isaac. Ele falou o nome Isaac ainda para Abraão não confundir como sendo o outro filho. Ele falou assim: eu quero Isaac, eu não quero Esaú, eu quero Isaac. Então, quando ele faz esse pedido a Abraão, quando ele faz esse pedido a Abraão a respeito de Isaac, ele está falando holocausto. Então, o que seria o holocausto? Seria ele levar lá, seria ele pegar um cutelo, passar no pescoço de Isaac, cortar e depois tacar fogo. E diz o texto então que ele, tranquilamente, ele fez isso. Foi para lá, com o objetivo de ser obediente, ao ponto de sacrificar o seu próprio filho. E é lá no capítulo 22, do versículo 12 até o versículo 14, que quando o anjo brada para Abraão, fala assim: Abraão, não, eu falei o nome errado aqui, Ismael, perdão, não era Isaac, ele queria Isaac, eu falei Esaú, mas é Ismael. Ele falou assim: me dá o teu filho, o teu único filho, a Isaac é quem tu amas, e vai lá. E quando ele está lá para sacrificar Isaac, o anjo brada, e aí naquela hora, só no capítulo 22, depois de estar tantas promessas do capítulo 12, experiência no capítulo 15, quando chega no capítulo 22, ele fala assim: Abraão, não faça isso com o menino, porque agora eu sei que verdadeiramente você ama a Deus, agora verdadeiramente tu temes a Deus. E ele então deu a Abraão a experiência de suprir aquele momento, aparecendo ali um cordeiro. Então, agora eu sei que verdadeiramente, então, ou seja, foi uma jornada para chegar o momento, a chamada à obediência aconteceu. E dentro dessa chamada à obediência, aí que ele diz: agora eu sei que verdadeiramente tu amas a Deus. Vê bem, a obediência, quando
aquele momento, Deus pede a ele algo, ele entra para a obediência, aí estende-se aquela bênção sobre a vida de Abraão. Porque a partir dali, aquilo estava sendo estendido aos seus filhos. A obediência traz essa vitória. Por isso que Jesus recebeu o nome que está acima sobre todo nome. Sim, porque ele, na sua obediência, foi cumprindo aquilo que é o propósito do Pai. Então, como filhos amados, precisamos restaurar esse nosso caminho, precisamos restaurar as veredas e voltar para aquilo que é a obediência. Quando nós propomos no nosso coração uma obediência incondicional à palavra, por isso que é importante conhecermos a palavra, por isso que é importante meditarmos na palavra, por isso que Satanás não quer que você leia a palavra e não quer que você medite na palavra. Porque você conhecendo a palavra e obedecendo a palavra, além de alcançar vitória, você vai alcançar vitória para toda a tua família. Por isso que eu preciso me esforçar, e você também, para nós caprichosamente separarmos um tempo de leitura bíblica e nós lermos então a palavra. Por quê? Porque, queridos, nós estamos vivendo um tempo extremamente estranho, um tempo extremamente esquisito. Eu quero mostrar para você hoje uma revelação desses últimos tempos, onde há uma grande discussão, e a gente um dia vamos estudar a respeito do Apocalipse, isso, onde as pessoas assim falam, pastor, a marca da besta, o chip, e tal, e tal, e tal, e tal. E eu acho que essa geração está muito preocupada com a questão do chip ou não. Só que eu vou olhar a questão do chip com um olhar um pouco mais amplo quando nós estamos falando a respeito da desobediência. Por quê? Porque foi através da obediência de um que nós fomos chamados, da desobediência do outro nós somos tirados, da obediência de um nós voltamos de novo. Então, essa preparação para o final dos tempos tem muito a ver com a questão da obediência do seu povo, com a obediência da igreja. Se você tiver a curiosidade depois, lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, Paulo vai chamar a atenção do seu filho Timóteo na fé a respeito dos últimos tempos. E tem uma revelação extraordinária nessa passagem aqui, que nos chama a uma responsabilidade imensa. O caminho da obediência vai justamente na contramão daquilo que o sistema hoje está nos oferecendo. O sistema hoje é para formar filhos desobedientes. Não somente filhos desobedientes aos pais, mas filhos desobedientes aos pais espirituais e filhos desobedientes também a Deus. Porque esses filhos não querem obedecer 100% à palavra. Nós queremos obedecer até onde convém. Por quê? Porque essa geração que nós estamos enfrentando agora, que é a dos últimos tempos. E eu quero ler junto com você aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, eu quero que você leia depois também e faça a conta aí junto comigo. 1 Timóteo, capítulo 3, ou 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 até o versículo 5, ao 4, revelação extraordinária para nós aqui. Olha só, diz assim a palavra de Deus. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, segura a onda aí, egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Negando-lhe, entretanto, o poder, foge também desses. Queridos, pega esse texto aí, grifa aí e conta quantas atribuições pertém essa pessoa dos últimos tempos. Conta aí.
Quantas atribuições tem essa turma que é formada, tudo isso debaixo de uma desobediência? Aliás, a primeira desobediência aconteceu já na eternidade lá, ou lá no céu, quando Lúcifer se tornou desobediente a Deus, e ele vai perder o seu principado, o seu domínio, vai parar de andar nas pedras afogueadas, foi justamente pela desobediência. Por isso que quando Adão perdeu o seu principado e perdeu o seu domínio no Jardim do Éden, quando ele foi desobediente. Assim, quando a desobediência se instala na vida dos filhos, nós perdemos parte daquilo que o Senhor já havia nos dado como um presente, como uma rica herança. E essa geração que vive agora, que foi formada dentro desse sistema que eu falei para você, com quebra de princípios de autoridade, onde o pai potencializou isso, querendo ir na escola para brigar com o professor que chamou a atenção do filho. Sou do tempo em que a professora, você falar alguma coisa para a professora estendia a Elaine também. Eliane, perdão, lá de Francisco Morato, essa daí tomou um monte de reguada na mão. Fazer alguma coisa, esticar a mão aí. A professora tinha aquela régua grande, que ela colocava na lousa lá, passava um giz para fazer as linhas, e ela vinha com aquela régua lá e pá, na mão. E vai eu falar alguma coisa para a mãe, reclamar para a mãe em casa. Se ela já tinha falado, se tivesse reclamação minha na escola, o couro comia. Então você já era formado por uma obediência, princípio de autoridade, que os pais quebraram isso. E os pais quebram isso quando dentro das suas casas, você recebe isso no teu espírito. Quando falam mal dos pastores e dos líderes dentro da igreja, falam dentro de casa, falam perto dos filhos, os filhos ouvem aquilo ali, falam, não vou obedecer o pastor quando vier falar alguma coisa comigo não. E depois um dia o pai vai falar para o filho, vai falar para o pastor, vai lá conversar com meu filho lá, mas vai ver que princípios de autoridade foi quebrado para andar debaixo de uma desobediência, e a desobediência, nós já vimos que a desobediência é como se fosse um pecado de feitiçaria também. Precisamos, como filhos, então, olhar e voltar para a obediência. Se é filho, fala para ele assistir essa mensagem aqui. Ou você tem um filho, fala para ele assistir essa mensagem aqui. Você que é filho está assistindo, olha só a importância e o valor de ter a bênção do seu pai e a bênção da sua mãe. E olha essa geração aqui formada dos últimos tempos, quando o apóstolo Paulo dá um conselho a Timóteo, preocupado com o filho na fé. Olha só, olha só. Se você ler aqui, e para mim não perder o fio da meada naquilo que falou, é bem isso daí mesmo, menino. O couro comia pra gente. Nós, os pais, nós formávamos, vai lá para a escola para você ver, leva uma com o professor. Agora os filhos que vão para a escola hoje, dando na cara dos professores, porque tem pai e mãe que vai lá na escola brigar. Essa palestra eu falo nas escolas, nessa palestra eu falo para os professores, falo para os pais e falo para os alunos. Precisamos resgatar esse princípio de autoridade, o valor de pedir a bênção para o pai e a mãe, porque os filhos hoje não pedem a bênção para o pai e a mãe. Não pedem. Princípios de autoridade, o valor realmente de uma bênção. Se você ler 2 Timóteo, capítulo 3, você pode ler tranquilamente aí. Tem 18 itens, 18 características. Divide 18 características por 3, 666. As pessoas estão preocupadas com o chip, mas o chip dessa turma aqui está sendo já colocado dentro do coração, porque Apocalipse diz que todos serão marcados. Uns terão a marca de Deus e outros terão a marca do anticristo. E a marca do anticristo não é aquilo que seja realmente visível, mas já está sendo implantado dentro do coração, que é a desobediência. Então, lê o texto aí. São 18 itens dessa característica aqui. Por isso que ele fala assim, por isso que o anjo vai falar para João, se tem sabedoria, calcule o número da besta. E é todos esses atributos aqui, ó, todos eles. Isso leva à desobediência e vai formando isso dentro da nossa geração. E essa geração nossa, pastores e líderes, é uma geração que a gente sofre demais porque os filhos
os pais vão brigar com os líderes, vão brigar com pastores, porque às vezes chamou a atenção justamente, presta atenção, justamente, eu não estou falando de usar o púlpito para disciplinar, eu não estou falando nada disso, eu estou falando, às vezes vai chamar justamente a atenção, nós queremos brigar com os líderes, então os filhos vão olhar e falar assim, então deixa comigo, eu vou crescer na igreja. Quando eu falo crescer no sentido de continuar sendo desobediente. Eu sei que isso não acontece na igreja de vocês, então você não leve isso em conta que eu estou falando. Mas pode olhar o texto aí. Preocupação. Por isso que o valor de caminhar em um relacionamento com Deus dentro da obediência. O que você acha disso aí? Que tipo de filho nós estamos formando? E nós vamos falar, quando os nossos filhos são chamados a atenção, a gente fala, não, se ele falou alguma coisa, tudo bem. Pode ir conversar com a pessoa depois, conversar com o líder, conversa com o pastor, pergunta o que aconteceu e tal. E aí ele vai explicar e vai falar, mas na frente do filho, não queira questionar e nem falar, vou lá brigar lá, porque não faça isso. Não faça isso. Porque depois isso vai virar contra você mesmo e você vai ter o seu prejuízo. Amém, queridos? Amém? Amém, meus irmãos? O relacionamento com o Pai Eterno está marcado pela obediência e nós somos a extensão disso e nós queremos formar filhos obedientes. Lê o texto aí de 2 Timóteo, deu 18 itens. Essa é a marca da besta que já está sendo implantada dentro do coração dessa geração da qual nós estamos vivendo hoje aí. E o último texto que eu quero ler com vocês, está dando para pegar aí, questão, eu estou falando alguma coisa de paternidade, porque a gente precisa diluir a aula de ontem que estava no médico, estava lá no hospital, não pude falar, então estou diluindo junto com as mensagens que a gente vai falar daqui para frente. Então, Efésios capítulo 1, você que entrou depois, eu estou desafiando todos a lerem a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, porque essa carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela trata muito a respeito de paternidade, do amor de Deus, dessa graça maravilhosa de Deus na nossa vida. Então, olha, Efésios capítulo 1, nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 5, quando o apóstolo Paulo fala assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante eles em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua bondade, que, olha, ele nos predestinou para a adoção de filhos. E como filhos, o que ele requer de nós dentro desse relacionamento é obediência. Porque agora, se os filhos vão ser obedientes aos seus pais e obedientes a Deus, nós vamos integrar uma relação de pais e filhos. Aliás, o último livro da Bíblia, o livro do profeta Malaquias, o capítulo 4, versículos 5 e 6, ele diz lá, eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O valor dessa conversão de pais e filhos, e de nós como filhos para Deus, é justamente de estancar a maldição e de trazer a bênção para a nossa realidade. O Antigo Testamento fecha com o objetivo da conversão de pais aos filhos e dos filhos aos pais, ou seja, de restaurar esse amor, de restaurar o carinho, restaurar essa cumplicidade, restaurar a afetividade e restaurar a obediência. Então, como filhos, ao retornar agora para as nossas atividades eclesiásticas, que haja no nosso coração, no meu coração e no seu coração, um objetivo profundo de obediência a Deus.
sabe, não cabe na minha psique, não cabe, desde quando eu me converti, eu entendi todo esse processo, eu fico vendo alguns filhos trocando o seu momento de culto por festinhas. Eu vejo pessoas deixando de participar de um momento que ele desfrutaria de um relacionamento com o Pai, ou perdem celebração de ceia como se fosse algo tão qualquer, algo tão simples. E quando que Deus é aquele que vai suprir as nossas necessidades, que vai acrescentar em cada um de nós. Então, como filhos, nós precisamos valorizar aquilo que o Pai deixou para cada um de nós. Com filhos que querem alcançar um tesouro maior e naquele dia poder estar diante do Pai, que vai ser tudo em nós, precisamos valorizar aquilo que é tão pouco que nós formos fazer. Se separar o dia do culto ao Senhor é algo tão pouco, tão insignificante, na verdade é o mínimo que eu acho que nós deveríamos fazer, da mesma maneira que como pais a gente gostaria que os nossos filhos todo dia estivessem na nossa casa, quando solteiro e depois quando casar também a gente gostaria de ver sempre. Então precisamos resgatar algumas coisas. Para mim não cabe essa psique de, tem alguma outra coisa lá, depois eu tomo ceia de alguma forma, se eu tenho condição. Que filho? Nós estamos falando de filhos, nós estamos falando de caminhar debaixo de uma obediência. Quer ver uma passagem extraordinária? Quando eu leio aquele texto também eu choro demais. A passagem de Jesus é aquela mulher Ciro-fenícia, que ela vem atrás de Jesus e ela vem implorando, fala: Senhor, tem misericórdia de mim, minha filha está sofrendo, está morrendo, está endemoniada, está atormentada. E Jesus fala para ela assim: não é lícito eu tirar dos filhos para dar aos cachorrinhos? E aí ela olha para Jesus e fala: sim, Senhor, mas é verdade que tem alguns filhos que estão se alimentando de algumas coisas, e se os cachorrinhos se alimentarem das migalhas que caem, também já vai ser bênção. Ou seja, tem filhos que estão na casa e não estão aproveitando todo o pão, e estão jogando migalha para alguns cachorrinhos. Jesus olha para ela e fala assim: uau, pode ir lá, minha filha, pode ir lá. Pode ir lá que a tua filha está liberta, tua filha está curada. Agora, querido, sabe o que eu penso nesse texto? Reflete comigo nesse texto. Quando aquela mulher fala assim, os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus fala assim: pega as migalhas então, estou parafraseando, pega as migalhas então, vai lá, tua filha não tem mais nada. Se das migalhas tem cura, tem libertação, imagina assentado à mesa do Senhor o que não tem para a nossa vida como filhos. Se os cachorrinhos se alimentando de pão, das migalhas, recebem toda essa cura e libertação e milagre, imagina nós como postura de filho. Imagina o que não vem para a nossa vida. Se essas migalhas trazem para nós libertação e trazem cura, imagina se nós assumirmos verdadeiramente o nosso papel de filho, voltados para a obediência. Quando nós assumirmos realmente essa porção de obediência e caminharmos com Deus debaixo dessa obediência, imagina o que não vai vir para a nossa vida. Imagina, querido. Imagina o que não vai ter para nós. Imagina o que não vai acontecer. Imagina se esse céu não vai se abrir. Imagina se aqueles cachorrinhos se alimentam das migalhas e nas migalhas já tem cura e libertação. Imagina só uma geração de filhos extremamente obedientes a Deus. Imagina o que não pode acontecer. Compartilha essa palavra com os filhos. Compartilha essa palavra com os pais. Nós precisamos restaurar a nossa terra. Nós precisamos restaurar o nosso mundo. Nós precisamos restaurar a igreja. Nós precisamos trazer de volta esses valores para que os nossos filhos possam valorizar os seus líderes de escola bíblica dominical, seus líderes de grupos pequenos, seus grupos seus ministérios,
Nós precisamos implantar essa semente dentro do coração deles. Nós precisamos fazer isso, trazendo a saúde para dentro da nossa casa, trazendo saúde para dentro da casa de Deus. E a igreja vai viver um outro tempo e outro momento. Eu quero concluir nessa manhã, ainda dentro desse pensamento de obediência, aumentando também no teu conhecimento, é aquilo que o apóstolo o apóstolo João deixa registrado no seu evangelho, no capítulo 3, quando ele diz assim, João 3,16, é o texto áureo que todo cristão deveria deixar gravado já na tábua do teu coração. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, eu gosto da tradução atualizada, revista atualizada, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Não precisa nem de interpretação, mas acrescentando já nessa interpretação o texto de João 3,16, Deus amou o mundo de maneira única, que Ele deu seu Filho. Agora imagina, querido, se Deus deu aquilo que Ele tinha de mais precioso, você acha que o resto Ele não vai nos dar quando nós também nos colocarmos debaixo dessa obediência? E eu não sei se você sabia, mas o mesmo lugar onde Deus pediu a obediência de Abraão, foi o mesmo lugar que Deus pediu a obediência a Jesus Cristo e ele foi até a cruz. Foi lá, no mesmo lugar que Abraão iria sacrificar, a Isaac, foi o mesmo lugar que Jesus morreu lá no Calvário, Monte Moriá. No mesmo lugar. Deus proporcionou para nós o Cordeiro, a revelação progressiva. Eu aprendi isso quando fomos lá em Israel. Se Deus deu o Filho dele, se Deus deu o melhor para mim estar vivo, se Deus deu o melhor para você estar vivo, dentro da obediência de Jesus, sentados à mesa, obedientes à palavra, o que você acha que vai faltar para cada um de nós? O que você acha que vai faltar para a minha vida? O que você acha que vai faltar para a sua vida? Que Deus fortaleça essa palavra no teu coração. Que essa palavra possa te fortalecer. Ainda estou na minha recuperação aqui ainda dessa virose. Tem hora que ainda falta um pouquinho do oxigênio. Mas eu tenho certeza que essa palavra acrescentou demais no teu coração, demais na sua vida. Nós podemos ser instrumentos de Deus para sarar a nossa geração e para sarar o nosso povo. Nós podemos ser instrumentos do Senhor. Então compartilhe essa palavra. Compartilhe essa palavra com os filhos. Você que é filho, assista essa palavra. Queridos, relacionamento com Deus debaixo dessa obediência ia trazer saúde para todos nós. Vai haver momento que é difícil para a gente. Como filhos amados, obedecer do mesmo jeito que era difícil para a gente obedecer completamente os nossos pais. Mas a obediência sempre vai trazer cura para a nossa vida. Sempre vai trazer cura para a nossa história. Deus possa nos fortalecer. Deus possa fortalecer a tua vida. Continua orando aí pelo pastor, aí estamos no processo agora dessa recuperação aí dessa virose, mas eu quero orar junto com você. E eu espero que essa palavra tenha abençoado demais o teu coração, demais a tua vida. Eu sei que pode abençoar os líderes da tua igreja, eu sei que pode abençoar os jovens, os adolescentes. Eu sei que essa palavra, queridos, que Deus tem nos despertado a nossa geração. É para ser uma geração diferente. Virá um tempo de bênção para nós, virá um tempo de bênção para nós, não tenho a menor dúvida disso. Mas se virá
se nós olharmos para a palavra de Deus e aplicarmos ela na nossa vida. E façamos com que os nossos filhos também possam olhar para essa palavra e obedecer essa palavra. Deus tem algo especial para fazer na nossa vida. Eu sei disso. Eu quero orar junto com você nesta manhã. E eu quero que você ore por mim também nesta manhã, para nós continuarmos esse dia, retomando aí a nossa jornada e sendo fortalecidos nele, na força do seu poder, em nome de Jesus. Isso, Rúbia, faça vocês assistirem. Eu tenho certeza que às vezes tem muita coisa que os filhos não entendem, o que é ser bênção, o que é obedecer na vida dos pais, né? Nós também tivemos muitas dificuldades também de obedecer os nossos filhos. Nós tivemos muita dificuldade de obedecer, perdão, os nossos pais também, porque nós achávamos que éramos dono da cocada preta e sabíamos tudo. Da mesma maneira que eles também, quando chegam na adolescência e juventude, eles pensam a mesma coisa também. Hoje até um pouco antes também. Nós precisamos colocar essas coisas aí para que o Senhor possa restaurar. E lembre de uma coisa, o Antigo Testamento é fechado com Malaquias 4, e dizendo justamente isso, que eu enviarei o profeta Elias, ou seja, o espírito do profeta Elias, ou seja, seria João Batista, que é o espírito da igreja hoje, dessa igreja profética. E essa igreja, e essa palavra de autoridade vai restaurar o relacionamento, vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a maldição não se instale dentro da família, para que a maldição não pegue como pessoa, mas pelo contrário, a bênção de Deus pode vir. Pode ler lá Malaquias 4, 6, 5, 6. Antes que venha o dia do julgamento, o Senhor vai acrescentar vitória na nossa vida. Compartilhe mesmo esse texto, se acha que foi de grande valia. E vamos ter uma palavra de oração, vamos? Senhor, obrigado pela vida. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Muito obrigado por este tempo maravilhoso que nós pudemos estar aqui nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade. Muito obrigado por toda a sua graça. Muito obrigado. Dá a todos nós, ó Deus, um dia precioso, maravilhoso em tua presença. Dá a todos nós um dia de graça, de bondade e da tua misericórdia. Estende o teu cetro sobre a vida dos meus irmãos. Estende o teu cetro sobre a vida das minhas irmãs, sobre a vida dos pais, dos filhos. Senhor, converte o nosso coração para que haja uma restauração dos pais espirituais para com os pais, ou para com seus filhos espirituais. Deus, em nome de Jesus, nos livra do espírito desse tempo, que é o espírito de 2 Timóteo, capítulo 3. Senhor, livra, Senhor, de toda marca, daquilo que não vem do alto, daquilo que não vem de Ti. E abençoa, Senhor, a vida dos meus irmãos, abençoa a vida de cada filho, abençoa a vida de cada pai, abençoa a vida de cada líder de ministério, de cada pastor que vai assistir essa mensagem, abençoa a vida de cada liderado, para que possamos ser um em Ti, para que o Teu nome seja glorificado em cada um de nós. Só temos, Senhor, a Ti agradecer, no maravilhoso nome santo, eterno e bendito de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, amém. Amém, queridos. Deus abençoe demais a sua vida. Deus nos fortaleça para mais esse tempo precioso. Que o Senhor acrescente demais na sua vida. Aliás, teve muita gente que ouviu alguns testemunhos do pessoal que deixou o seu testemunho no sábado, depois do nosso estudo lá, e depois eles vieram compartilhar comigo. Puxa, pastor, olha, eu lembrei de tal pessoa que me levou para a igreja, lembrei daquele outro que me levou para a igreja e tal, porque muitos deixaram lá o motivo pelo qual chegou à igreja. Então foi maravilhoso, porque quando você compartilha alguma coisa, quando você fala alguma coisa da palavra, as pessoas que assistem depois, eles vão acompanhando junto, eles são abençoados também. Por isso eu creio que você tem entendido, recebido, vai compartilhando, compartilha mesmo. Compartilha aquilo que você achou da palavra, entendeu? Faça isso. Tenho certeza que Deus vai acrescentar demais na tua vida. Você não inscreveu no canal lá no YouTube? Inscreva, porque eu vou deixar lá pequenos trechos desse sentimento de paternidade. Para não perder totalmente o fio da meada ao longo da semana, você pode pegar lá, se inscrever e
assista. Eu vou fazer em pequenos 10 minutinhos, assim, para você pegando a bênção demais na tua vida. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida, Deus nos abençoe, continue nesse processo de oração aí. Hoje eu estou 70% aí, graças a Deus, ontem foi um dia precioso aí. Vamos continuar avançando aí nesse tempo de repouso, até o final da semana vamos estar 100%. Então Deus abençoe a sua vida, um beijo no teu coração, um forte abraço, dizendo, em todo tempo, em todo momento, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, com ele também nos dará todas as coisas. E ó, lê a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Isso. Na verdade, essa virose aí, ela produziu várias dores na articulação. E aí, de vez em quando, você faz uma força de movimentação e acaba ajudando também. Como você faz um pouco de força para não sentir dor, aí você acaba forçando uma falta de ar. Então, ela falou o nome do vírus lá, ronovírus, alguma coisa assim. Traz uma falta de ar mesmo. Graças a Deus não é o desse tempo aí, né? Graças a Deus. Deus nos abençoe. Beijo no teu coração. Obrigado pela